O dia foi 13 de setembro de 2009. O Autódromo de Monza, na Itália, foi o palco. 13ª etapa da temporada. Jason Button era o líder, Sebastian Vettel e Rubens Barrichello perseguiam o britânico. Barrichello venceu. Acabou vice-campeão, sim, mas naquele dia ele deu o último sopro de esperança do Brasil pelo título. Ufanismo, né, Leandro, a mim que me acompanha aqui na Central 3? Sim. Não só naquele ano. Em todos os 10 anos seguintes foi assim. De vitórias, essa seca também veio. Eu sou Felipe Noronha, esse é o Padocast 33, 10 anos de seca brasileira na Fórmula 1. Na primeira parte desse podcast eu relembrarei como foi a última vitória brasileira na categoria mais querida pelos fãs de esporte a motor no país. Depois, o debate. Por que nunca mais comemoramos uma vitória com aquele famoso tema nos domingos pela manhã? Gosta do tema, Noronha? Não sou fã do tema, não sou fã do tema. Mas você não gosta de bandas marciais? É Não. uma questão estética mesmo? Sim, É. brega, chato, enfim, né? Entendi. Mas você gosta, você é fã? Eu gosto, eu me emociono, eu lembro do Nestor, o meu gato Olha laranja, que também morreu em 94. Olha só. Ele não bateu em nenhum muro, mas foi atropelado por um Foi carro. atropelado? Eu tenho certeza que há uma conexão espiritual Sim. entre Nestor, o meu gato laranja e Ayrton Senna. Que... Ou em Ratzenberger, né? Porque eu não era ninguém na verdade. vida, né? Minha família não era ninguém, não era famosa. Ratzenberger pra você não entendi. Que Deus ou qualquer coisa É espiritual verdade, que exista eu tenha chamei o seu gato. Ratzenberger de ninguém, né? Acontece. Você talvez apanhe dos fãs. Não, eu diria que na Áustria também não, né? Na Áustria eles preferem o Berger. Enfim, não tem concerto, Noronha. O que Não tem tem. concerto é que quem assiste a gente ao vivo, Ao né? vivo. Assistiu 2 aberturas, né? Quero mandar um abraço Sim. pra esses bem-aventurados Parabéns quem viu a minha Exato, falha. o problema técnico é todo meu. Pode Não. pular no meu peito. Jamais. Mas, inclusive, um abraço não só pro Nestor, onde quer que ele esteja, como também pra Pita, minha gata, se estiver ouvindo. Vamos lá. Comecemos então rememorando aquele final de semana de 10 anos atrás. Inclusive 10 anos mesmo. 12 de setembro, o dia que gravamos aqui, foi o sábado daquele final de semana. 13, a última vitória na Fórmula 1, o domingo. Button com a Brown GP, a famosa Brown GP, tinha 77 pontos em uma época em que a pontuação era bem diferente da atualidade, talvez mais fácil de entender, mas isso é outra discussão. Vettel, então, com a Red Bull, estava com 53. E Barrichello, companheiro de Button na Brown, era o vice-líder com 58, 5 à frente do Vettel, portanto, mas já um pouco afastado do companheiro. 2 corridas antes, aliás, daquela, na Itália, o brasileiro tinha vencido, Rubens Barrichello tinha ido ao lugar mais alto do pódio. Ele levou o GP da Europa, disputado em Valência, após ver Button disparar na liderança com 6 vitórias antes da sua. Então vamos na primeira narração de hoje, Leandro Amin, por favor. Agora, traz, na ponta dos dedos, o Hamilton bem rápido, não me interessa, o que interessa é a bandeira quadriculada, aí vem Rubens Barrichello, traz, na ponta dos dedos, puxa pra esquerda, com cuidado Rubinho, com cuidado, equilibra, pra vencer, aí vem ele, Rubens Barrichello do Brasil! Repare que a vinheta era diferente. Brasil! Rubens Barrichello do Brasil na ponta dos dedos! A 100ª vitória brasileira na Fórmula 1! Não colou, né? Não colou. Não colou. Eu achei bem ruim, inclusive. Mas como disse Galvão, não sobre a vinheta e sim sobre as vitórias, aquela foi a 100ª do Brasil na história da Fórmula 1. Ou seja, uma antes da última, o Brasil alcançou essa marca de 100, que é uma marca bastante decente. Bem que eu não pesquisei qual o país com mais vitórias. Não é o Brasil, obviamente. Fica a curiosidade aí ao ouvinte. Mas, enfim, já diria Galvão, é rica... Como é que imita Galvão Bueno? É rica, que ele fala Rubinho? Eu não sei fazer isso. Não é meu dom. Rica. Rica a história desse país, amigo. Mas então, na prova seguinte, em Spa-Francorchamps, GP da Bélgica, Rubinho não conseguiu aproveitar o abandono de Button, foi apenas o 7º colocado, deixando o britânico mais folgado na ponta. Vettel foi ao pódio, mas aquela briga ali entre os três seguia. Chegamos a exatamente 10 anos atrás. Há exatamente 10 anos, porque atrás, né, é um crime contra o português. Perfeito. Naquele sábado, 12 de setembro, nenhum deles fez um grande treino de classificação em Monza. Barrichello foi 5º, Button 6º, Vettel só o 9º. Lewis Hamilton, então o atual campeão, como hoje, né, mostrando o quão gigante é, 10 anos sendo campeão, foi o pole naquele dia. Vou dar uma devagada aqui então. O Hamilton era o atual campeão de 2008, né? Ou seja, daquele final épico contra o Felipe Massa, em Interlagos, vocês lembram muito bem.
O Brasil, portanto, tinha 2 pilotos com qualidades para vencer. O que acontecia então? Se aquela foi a última vitória, desde então não venceu, por que não vencemos mais? É importante lembrar então, como contamos aqui no episódio 26, busca aí no seu feed ou na própria Central 3, que você pode encontrar no link em qualquer lugar do Spotify, outros Spotifys da vida, que o Massa estava fora daquela temporada já. 3 GPs antes, na Hungria, ele havia levado a famosa molada, né? A mola, aliás, que havia se soltado do próprio carro de Rubens Barrichello. A Ferrari não teve um bom 2009, Massa também não conseguiu voltar a ser o que era até ali, e o Brasil teve sua seca sendo desenhada naquele momento. Mais uma narraçãozinha. Opa! Ué, perfeito. Desculpa. Não, imagina, é a molada. Vai rolar a molada e você vai sentir como ninguém entendeu na hora que aconteceu. É muito estranho. É muito estranho. É muito estranho a forma com que ele passa absolutamente reto. A informação que chega é que tem um objeto na pista. Tem um objeto na pista, uma espécie de uma porca. À direita do gráfico da força G, tem alguma coisa que vem. Alguma coisa que o atinge. E aonde teria batido isso? Tem que... Se bate, porque aí se bate no capacete. Será que ele momentaneamente perdeu a consciência? Perdeu. Será que momentaneamente perdeu a consciência? Porque essa é a grande dúvida que fica no momento. Voltamos aqui com toda a Fórmula 1 parada na expectativa e todos nós numa angústia muito grande. Barrichello segurou o rojão, né? Tanto que já colocamos aqui a vitória em Valência. Largando em quinto na Itália, dava para sonhar. Foi o que ele fez. Na largada, por exemplo, já passou Heikki Kovalainen, saudoso Heikki Kovalainen, tal como passou o Button também. Aliás, tal como o Button passou o Kovalainen. Kovalainen, né? Grande coisa. Depois, com a estratégia de uma parada, as duas Brown passaram, mesmo mais pesadas pelo combustível, com alguma tranquilidade pelo Hamilton, que fez uma estratégia de 2 idas aos boxes. No final, Hamilton bateu, o safety car entrou, Barrichello passou a bandeirada antes do safety car alcançá-lo e venceu. 11 vitórias para Rubinho, 101 para o Brasil e nada mais. Mais uma narraçãozinha a mais, tem sim. Acelera, Rubinho, Button se aproxima, capricha na parabólica, vem trazendo o Barrichello na ponta dos dedos, para mais uma vitória, a segunda em 3 corridas, aí vem ele, Rubens Barrichello do Brasil! Na ponta dos dedos, Rubens Barrichello do Brasil! Vence de novo! A segunda dele no ano! A 11ª na carreira, 101ª vitória brasileira na Fórmula 1. E o Hamilton deu o pódio de graça para o Raikkonen com o Sutil chegando na 4ª posição. Rubens Barrichello soma 10 pontos mais. Vai para 66 pontos do Rubinho. Soma 8 pontos do Button. Vai para 80. A diferença que era de 27 pontos cai para 14. Que corridaça no Rubinho, como ele fez em Valência. A corrida inteira com a faca no dedo. Vamos ver o que aconteceu com o Hamilton. Vamos ver o que aconteceu com ele. Estranho. Pegou a zebra e perdeu a traseira de uma vez. Parece um erro, mas parece um erro. Parece um erro na última volta e não tinha como ele atacar mais. Vamos lá, Rubinho. Como o Galvão Bueno disse, a diferença caiu para 14 pontos. Mas não deu para o Rubinho Barrichello, não. Ele não iria mais ao pódio naquela temporada e Button, mesmo sem vencer dali até o final, levou o título, até com 2 provas de antecipação. Vettel ainda assumiu a 2ª colocação com vitórias no Japão e em Abu Dhabi, ou seja, Rubinho foi 3º na temporada, a única da histórica e bizarra Brown GP. Mas por que nunca mais o Brasil venceu depois dali? Nelson Piquet, por exemplo, deixou a Fórmula 1 após a revelação do glorioso Singapura Gate, vocês sabem muito bem. Barrichello correria lá mais 2 anos, mas uma frustrante Williams não deixou com que passasse nem perto do pódio. Massa, por sua vez, ainda ficou por mais 8 anos na categoria. Vocês sabem que seriam 7, depois ele se aposenta, mas volta por causa da saída de Bottas para Mercedes.
Fez 11 pódios nesse período, uma marca bastante respeitável, mas encontrou principalmente o domínio da Red Bull e uma Ferrari, enquanto ele esteve lá, que dava tudo para Fernando Alonso. Claro, os pódios com a Williams, ainda mais no Brasil em 2014, tiveram aquele saborzinho gostoso, eu diria Galvão Bueno, mas estatísticas são estatísticas, essas apontam que subir ao pódio em terceiro não é um triunfo, mas tem uma narraçãozinha do Massa aqui pra gente celebrar menino Felipe. Já vem trazendo, já vem pra bandeira quadriculada. Nico Rosberg, já vem ele pra quinta vitória do ano. Nico Rosberg na Alemanha vence o Grande Prêmio do Brasil. Hamilton é o segundo. Aí Niki Lauda comemora mais uma dobradinha. Cadê o Felipe? Cadê o Felipe Massa? Olha a família do Felipe Massa, afetando a irmã, a Mariana, o pai, a mulher Rafaela. Felipe Massa, aí vem ele. Traz, Felipe, traz a ponta dos dedos. Traz com cuidado, vem com cuidado mesmo. Vem trazendo o Felipe Massa para ocupar o lugar do pódio, para fazer festa, para ligar o torcedor, para que todo mundo fique feliz. Aí vem ele, apontou, agora vai no embalo, vai trazendo no embalo. Aí vem Felipe Massa para receber a bandeirada, apontou na reta, Felipe Massa garante o pódio. E é como uma vitória. Quando você tem duas Mercedes andando tão na frente daquela maneira, aí Ross Bradley seria o primeiro dos normais, o primeiro desse mundo. É exatamente uma vitória, foi assim que o público recebeu, foi assim que a equipe toda da Williams foi pra grade para receber o Felipe. É como uma vitória, Leandro Amin, segundo o Galvão e Reginaldo Leme. É uma vitória, Leandro Amin? Não é uma vitória, e fica o registro estético, né? Aonde estava o macacão verde, amarelo e azul que ele usou depois na Ferrari, né? Meu Deus. Nossa, eu acho feio demais. eu também tô sendo irônico, né? Sei, mas né, Noro? Porque assim, é preciso respeitar o vermelho da Ferrari, né? Cara, eu nem ligo tanto, mas é que é só feio. Se fosse um negócio bem feito ali, talvez aceite, não sei. Mas a nossa bandeira é verde, a nossa bandeira infelizmente não facilita muito a harmonia. Não facilita. Né? Acho que a bandeira em si é um acerto, ela é harmônica, mas... Tinha que ser que nem o Japão e a Holanda, que a cor do uniforme não é a cor da bandeira em nenhum esporte. Pode ser, qual seria a cor do nosso uniforme? Acho que cara, marrom café, né? Marrom café é bom. Eu iria de um verde limão com rosa, mangueira mesmo, assim. Eu gosto muito. Mangueira. Não sei. Ok. Enfim. Bom, então não foi uma vitória. Vocês entendem o que a gente quer dizer. Além deles, outros 3 brasileiros tentaram vencer na Fórmula 1 e não conseguiram. Tentaram mais ou menos, mas tentaram ali. Entre 2010 e 2012, Bruno Senna teve como melhor colocação 6º lugar na Malásia em seu último ano na categoria. Lucas de Graça teve um ano na Virgin e aí nem se fosse Michael Schumacher, que... Como está Michael Schumacher? Está no hospital em Paris. Ninguém sabe. E Ayrton Senna juntos conseguiriam vencer com aquela Virgin. E Felipe Nasser teve 2 anos de Sauber, 2015 e 2016, até conseguiu um 5º lugar logo na estreia na Austrália, mas foi só. Depois teve a última prova dele, penúltima, né? No Brasil foi muito boa também, mais longe de vencer. Até hoje foram 31 pilotos brasileiros na Fórmula 1, de Chico Landa ao próprio Felipe Nasser. 6 venceram: Barrichello, Massa, Senna, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, José Carlos Passe. 3, e vocês sabem quais, foram campeões. 2 foram vices. 101 vitórias, como eu já disse, 11 vezes dobradinha. Depois de 2009, o número de pilotos começou a cair, continuou caindo, segue caindo, até que chegou 2018 e esse número virou 0, tal como em 2019 e muito provavelmente 2020. São 10 anos sem vitórias, 2 sem pilotos. Não há muita luz no fim do túnel, já diria o clichê. Ou há. Para debater isso, então, eu convido a Evelyn Guimarães, nossa editora, minha chefe no Grande Prêmio, para opinar. Enquanto a gente liga para ela, uma narração final. A primeira vitória de Barrichello, já que ele é o dono da última, até hoje. O Rubens Barrichello entra no estádio. Agora são 3 curvas. O torcedor alemão toca buzinas, agita as bandeiras da Ferrari. Bandeiras da Ferrari que são vermelhas. Capricha que é o seu dia. Capricha que é o seu momento. O Brasil inteiro vibrando com você. Aí vem Rubens Barrichello. E nós vamos ouvir o tema da vitória, que há 7 anos não tocávamos. Aí vem Rubinho na ponta dos dedos. Rubens Barrichello do Brasil! Agora o tema é bom. Agora o Noronha me chama a atenção. Chama.
que você selecionou aqui 6 ou 7 momentos, Sim. áudios, né? E em todos, assim, Kleber Machado não está em nenhum. Eu não sei se você acredita nessas coisas, se você acha que... Porque estatisticamente ele narra uma em cada 7, né? Por aí. E quando ele narra é o hoje não, hoje sim. Verdade. Né? Existe alguma tese sobre pé-friísmo no automobilismo brasileiro? Eu sou um adepto da mística no esporte. Se tem esporte, pra mim tem mística. É possível. Não sei se há uma tese. É um número, hein? Mas, assim, vou pesquisar, hein? Fiquei interessado. Deixa a provocação para os convivas. Gosto disso. A gente tem uma seção no site B, o Grande Prêmio, são as matérias especiais, né? Pintou eu fazer essa continha aí, viu? Pintou. Sabe quem pintou também? Quem pintou? Evelyn Guimarães, já me ouve, eu acredito. Bom dia. Bom dia, Noronha. Bom dia, Yamin, a todos. Tudo bem com vocês? Ótimo. Tudo bem, tudo bem. Vamos passar a pergunta que você fez pra ela, Yamin. Evelyn, Kleber Machado é zica? Não era essa a pergunta? Então, exagerei um pouco. Eu acredito nessas místicas, assim. Eu tava ouvindo vocês falarem sobre isso. E olha, porque assim, ou quando ele narra a Fórmula 1, por exemplo, ou a corrida é muito chata, muito ruim, ou dá essas tretas monstras, assim, quando ele narra, né? Então, assim, tem uma mística, assim, eu acredito nisso, viu? Foi ele que narrou na França? Foi. Ah, então então tem tudo a ver. Pra quem não lembra, o GP da França foi o último antes dessa ótima sequência de corridas. O GP da França foi um horror, inclusive visual, estético, como estávamos conversando, por causa daquelas listras que nos dão vertigem. Mas enfim, o assunto eram pilotos brasileiros e com zica de Kleber Machado, o qual sou muito fã, inclusive, ou não. Não tem pilotos brasileiros na Fórmula 1 hoje. Então acho que a gente pode começar, Evelyn, pela pergunta mais óbvia de sempre. A gente chegou, o Galvão falou nessa última narração, inclusive, não sei se deu para o pessoal ouvir, que faziam 7 anos, quando o Barrichello venceu pela primeira vez, que o Brasil não vencia. Agora a gente já espera 10, né, para quem gosta de torcer pro Brasil. Qual é o motivo principal na sua visão? É difícil a gente colocar isso, explicar, ter uma explicação certeira sobre isso. Assim, tem vários fatores que acabam culminando nisso. Um deles é o nosso automobilismo, não o principal, mas um deles hoje a gente não tem nenhuma base, né, nenhuma categoria de base forte que forme os pilotos, que coloque esses pilotos na Europa. O que a gente tem, na verdade, são empresas que apoiam, que têm programas de piloto, como é o caso da Shell, que trabalha os pilotos jovens aí, desde o kart, aí leva esses meninos e meninas para fora. Mas é uma iniciativa, digamos, isolada, né? A gente não tem um incentivo maior, a gente não tem categorias fortes, ou pelo menos de base, ou qualquer coisa assim, para aquele piloto, ou para aquela pilota que sai do kart para querendo chegar em algum lugar, chegar na Fórmula 1, obviamente, mas assim, esse é um dos fatores. Talvez o desinteresse um pouco no esporte em si, por ser um esporte tão caro, tão difícil de você estar lá, de você competir em igualdade, enfim, isso também tem um peso, né? Mas assim, eu acho que tem todos esses fatores que explicam um pouco essa falta de pilotos brasileiros na Fórmula 1 agora. E também porque o mercado de pilotos mesmo, né, se você for pegar de forma global, é muito difícil também. A gente tem grandes corporações, digamos assim, grandes empresas, com esse trabalho, por exemplo, que a Shell faz, mas no nível maior, né, no nível mundial, como é o caso da Red Bull, o programa da Red Bull, o programa da Renault, o programa da própria Mercedes na Fórmula 1. Então, assim, esses programas também acabam selecionando muitos pilotos e aí pega de diferentes nacionalidades, né? Então, digamos, no programa da Renault, tem vários pilotos russos, por exemplo, né? Então, não é realmente uma questão de nacionalidade. Então, assim, eu acho que essa ausência de pilotos tem mais a ver com essa questão global mesmo, desses fatores, pequenos fatores que vão desempenhando pequenos papéis ali para a gente
ter uma explicação, um começo de explicação para a gente não ter pilotos brasileiros na Fórmula 1 nesse momento. Noronha, Diga. eu vou refazer o telefonema, tá? Porque a ligação tá um pouco ruim. Eu acredito que a gente melhora, tá bom? Faça isso, por favor, Leandro Amin. Enquanto Então vamos ele nessa. faz Enquanto isso... você inventa um assunto, eu vou inventar companheiro, um porque o assunto. público, o silêncio Não. é o inimigo maior do rádio. Jamais ficaria quieto aqui. Né? Jamais ficaria quieto aqui. Eu vou aproveitar o gancho da Evelyn, porque ela citou basicamente Renault, Shell, e vou citar alguns pilotos que estão nesses programas. Por exemplo, a gente diz muito sobre Sérgio Sete Câmara chegar à Fórmula 1. O que eu acho, eu não aposto nisso. Só que tem os meninos de base na própria Shell, por isso que cito o Petekov, Gianluca Petekov, para quem não conhece. Na Renault, tem o Caio Collet, por exemplo. Aliás, eu não sei nem como é a ligação dele direito com a própria Renault, mas ele disputa lá a Fórmula Renault, então já meio que deduzo que seja uma ligação existente. Evelyn, é aquela, mais uma, começando nessa parte... A Evelyn não está ainda. A Evelyn ela entrou, mas saiu. Só um minutinho, vamos nessa. Ah, então vou continuar ela aqui. vai não tem atender, problema. você faz a O pergunta, hein? podcast é maravilhoso. Agora atendeu. Evelyn, eu tava citando aqui os meninos novos que estão para chegar. Qual você apostaria entre Collet, Petekov, Sete Câmara ou outro? Temos pessoal na Fórmula 4, por exemplo. Temos na Fórmula 3. Em outras categorias fora do mundo do F número. Quem você apostaria hoje que vai chegar? Não é vencer, vamos por chegar na Fórmula 1. Eu acredito, assim, a gente tem dois pilotos muito próximos, Pietro e o Sete, como você falou. O Pietro tem um problema da licença, mas também não tem vaga na Fórmula 1, né? Apesar dele ter essa ligação muito forte com a Haas. O Sete Câmara é piloto reserva da Fórmula 1, mas ele também precisa somar pontos suficientes para ir. Nesse momento ele está fora do top 3 da Fórmula 2, então já não tem essa pontuação necessária. Esses dois são mais perto, mas eu acredito que a gente vai vê-los no grid da Fórmula 1. Acho que temos que ir um pouco mais, esperar um pouco mais para ter. Por exemplo, o Caio Collet é uma grande aposta, ele é ligado ao programa da Red Bull, né? Então, assim, é um cara muito rápido, que vem vencendo corridas, que vem trabalhando muito fortemente na Europa nesse momento. Então, assim, eu acho que ele é um grande nome para isso. Felipe Drogovic também é um cara que está batalhando, assim, não tem nenhuma ligação com a do Collet, mas, assim, é um cara que vem trabalhando muito, andando muito forte. Também pode ser uma boa aposta. E o Enzo Fittipaldi, que já tem a ligação com a academia da Ferrari. Isso é muito importante, né? Hoje, você ter essa ligação que faz diferença mesmo para os meninos que estão chegando aí, que pretendem, né, que almejam a Fórmula 1. Então, você ter uma ligação grande com uma grande academia, com um grande programa de pilotos, ajuda bastante. Como a gente viu, por exemplo, na Fórmula 1 agora, no grid, né, que a gente tem um dos grids mais, ou talvez o grid mais jovem da Fórmula 1, que é, assim, o próprio Leclerc, oriundo da academia da Ferrari, o Verstappen, que veio, ainda que ele não tenha sido formado pelo programa da Red Bull, mas ele foi, digamos que a Red Bull viu nele o potencial e o chamou, e daí já começou a entrar. O Ricardo é do programa da Red Bull, o Beto é programa da Red Bull, né, ainda que ele seja mais velho, digamos assim, em relação a esses outros nomes. O George Russell, Mercedes, Alex Albon, Red Bull. Então, assim, a gente tem o Esteban Ocon, Mercedes, né, que já foi Renault também, Mercedes hoje, vai para a Renault no ano que vem. Então, assim, você tem que ter essa ligação. Eu acho que esses nomes que a gente citou antes são os nomes mais fortes, assim, e dentro dos resultados que eles vão conseguindo na Europa, são boas apostas para a gente esperar vê-los na Fórmula 1 em um futuro, assim, não breve, mas nos próximos anos, assim, mais do que os que estão mais perto nesse momento. Vamos voltar um pouco, então, para o passado. Alguns nomes mais antigos, entre os que eu citei aqui durante a abertura. Nenhum desses, e aí a gente citou de Grassi, Bruno Senna,
o Nasser, e até eu tinha esquecido, mas na redação me lembraram do Luiz Razia, que ia para a Fórmula 1 e não foi por outras questões, perdão. Nenhum desses tinha uma chance, não onde estavam, mas não tinham qualidade para ir para uma equipe maior em algum momento e quebrar essa seca de vitórias quando eles chegaram à Fórmula 1. Não podiam ter durado mais ou não podiam? Então, é difícil responder isso porque a Fórmula 1 é muito de momento, é muito carro naquele momento, as condições que o cara tem no momento que ele chega. Por exemplo, o Lucas de Graça. Hoje a gente sabe que ele é um ótimo piloto, um cara muito bom tecnicamente, um cara inteligente em termos de corrida, né, de leitura de corrida. Menos no estoque na corrida do milhão, mas tudo bem. Mas assim, mas ele criou na Fórmula 1 a pior equipe do grid, né? Porque naquele ano, em 2010, quando ele criou pela Virgin, eram aquelas equipes que a Fórmula 1 tinha trazido, né? No ano anterior eles tinham dado a permissão, as outras equipes tinham dado a permissão para 3 novas equipes entrarem no grid, só que essas equipes, quando elas entraram no grid, elas tinham um orçamento muito abaixo daquilo que se fazia na Fórmula 1, então os carros eram muito ruins, assim, então, tipo, eles tomavam 2, 3 segundos fácil, assim, do resto da galera, então o carro era muito, muito ruim, então não tinha o que fazer, como você disse no início, nem se você juntar o Senna, o Schumacher, sei lá o que, ele ia conseguir fazer alguma coisa com aquele carro, então, por exemplo, você não conseguia ver o futuro, não conseguia ver um potencial no Lucas de Graça naquele momento, né? E aí, a Fórmula 1, assim, ela é o topo porque é um tiro curto, assim, você tem que mostrar que você é capaz ali em um ano, 2 no máximo, para você conseguir ficar lá, mas ao mesmo tempo, ela também não te permite fazer isso quando você tem Lucas de Graça, por exemplo. Né? Então, assim, é muito da circunstância. O Bruno Senna até chegou a ter chances maiores, principalmente pelo piloto pela Williams, pela Lotus. Então, assim, a Lotus, principalmente, tinha uma condição maior, de pelo menos pode, alguma coisa assim. Então, aí você fala um pouco da questão do desempenho, né? Não aproveitar aquela chance, não ter a condição, isso tem que pesar nessa crítica aqui também. O Nelson Piquet, ele teve como companheiro de equipe o Fernando Alonso, né? Então isso só por isso já complica a vida do cara. E a Renault não era mais a Renault que ganhou os títulos com o Alonso. Já era uma Renault mais capenga, ela já vinha, depois ela foi totalmente prejudicada por conta daquele escândalo do GP de Singapura de 2008. Enfim, ela acabou tirando, a equipe mesmo, né, a montadora acabou tirando o apoio, e isso reflete, né, no desempenho, mas assim, né, eu acho que ele chegou muito cedo, ainda imaturo para a Fórmula 1, e ainda chegou na equipe em que tinha o Fernando Alonso, que já era bicampeão, que já era um Fernando Alonso, e isso acaba também numa equipe, acaba influenciando e ainda num carro que não era mais vencedor. Né? Então a gente tem que colocar também um pouco em perspectiva, né? Antes dele, o Cristiano da Mata talvez tenha sido o cara que mais perto poderia ter conseguido de uma vitória, porque ele andou na Toyota, que era uma equipe que tinha dinheiro, que estava investindo muito na Fórmula 1, então assim, eu diria que ele foi o cara que teve mais condições, digamos assim, dessa galera que a gente está falando aí, desses últimos brasileiros. A gente até contou num podcast anterior sobre como o Cristiano da Mata brigou muito com a Toyota, que prometeu entregar um carro vencedor. Ele foi para a Fórmula 1 sendo campeão da Indy, mas a Toyota não fez o prometido. Evelyn, então eu vou te questionar. A gente citou nomes que estiveram na Fórmula 1, tiveram sua chance, algumas cortadas justamente, outras talvez merecessem mais chance, como falamos do de Graça. Mas existem outros nomes que nunca foram à Fórmula 1. Nesses últimos 10 anos, você consegue puxar algum nome que talvez tivesse merecido uma chance, um brasileiro que pudesse ter tido algum espaço na Fórmula 1 para tentar, ganhando experiência, subindo de equipe, conseguir uma vitória dentro desses anos, ou nenhum piloto brasileiro de outras categorias de fato merecia um espaço na Fórmula 1? Olha, Neron, eu acho que a gente pode colocar os dois caras da Indy, né, tanto o Tony quanto o Hélio,
que tiveram uma ascensão muito grande, muito forte na Indy, hoje com os dois, né, o Tony principalmente, assim, é o cara talvez o cara de maior carisma e torcida, ainda que não seja americano, enfim, da Indy, e era um cara que andava muito forte, né, andou muito forte durante toda a carreira e tinha uma carreira muito promissora. O Hélio também chegou a testar na Fórmula 1, chega muito perto também da Fórmula 1. Eu acho que os dois, no momento em que eles decidiram mesmo pela Indy, talvez sejam bons nomes para a gente assim, ficarem sem qualquer chance de chegar à Fórmula 1. Assim, seria interessante ver o Antônio Canaan, a Lucas Neves na Fórmula 1, na época em que a gente tinha a força tantos brasileiros, tanto na Fórmula 1, no início dos anos 2000, principalmente, né? Eram nomes mais fortes, na minha opinião, do que a gente teve naquela época. Então, assim, seria interessante ver. Bom, voltando para quem a gente de fato viu, por exemplo, o Nelson Piquet não teria quebrado a seca, mas em 2008 ele chegou a ser segundo no GP da Alemanha. Não vou lembrar das circunstâncias, mas assim, chegou perto. Mas eu te questiono, Evelyn, o Massa de 2009 para cá, ou o próprio Barrichello nos 2 anos seguintes, você lembra de algum momento deles em que essa seca poderia ter sido quebrada? Eles tiveram alguma oportunidade, mais o Massa até por ter andado de Ferrari, por mais que não tenha sido na melhor fase da Ferrari, eles tiveram alguma chance de vencer? Você lembra de uma corrida ou de algum momento específico de temporadas em que eles poderiam ter vencido, mas não conseguiram? Então, eu lembro, assim, o Barrichello nem tanto, porque, assim, o Barrichello tem uma carreira muito, muito sólida na Fórmula 1, das mais sólidas, interessante, assim, porque ele ficou muito tempo na Ferrari, né, e ele pegou a melhor fase da Ferrari, em muito tempo, talvez da história da Fórmula 1, porque eles venceram tudo, né, em 5 temporadas, o Schumacher venceu todos os 5 títulos dele, 5 dos 7 títulos que ele venceu pela Ferrari, numa época em que a Ferrari dominava até mais do que a Mercedes, digamos assim, ou quase nesse nível, assim. Então ele, assim, teve algumas corridas, por exemplo, aquele GP da Áustria, por exemplo, ele poderia ter vencido e tal, mas assim, ele, nesse período ele não conseguiu as vitórias, talvez ele poderia ter conseguido pelo carro, pelo equipamento que ele tinha. Depois a Brown GP, que ele deu uma sorte monstruosa de estar naquela equipe, naquele carro fantástico que o Ross Brown fez naquela temporada, venceu, né, 2 vezes e tal, mas assim, poderia ter vencido mais, porque o carro era muito bom, né, mas depois disso, ele não, assim, enfim, a carreira começou a decair, ele não teve realmente mais chance, mas o Felipe Massa teve. Assim, ele teve um período muito bom na Ferrari, em que ele aproveitou, em que ele era muito rápido, realmente, tanto que ele chamou a atenção do Schumacher e tal. Teve um início também de Ferrari que lembra muito o Leclerc, assim, pela juventude, pela aposta que a Ferrari fez nele, pela velocidade que ele apresentava. Ainda faltava um pouquinho de cabeça e tal, porque ele cometia nos erros, mas enfim, ele começou muito bem. E aí, assim, depois que ele voltou do acidente da Hungria, foi muito séria, né? Depois ficou a mola e tudo mais, ele ficou toda aquela temporada fora, deu uma sorte danada também, não ter acontecido nada fisicamente com ele, não ter deixado ele na sequela. Mas a partir do momento que ele começa a dividir a equipe com o Fernando Alonso, também é um complicador. Mas mesmo assim, por exemplo, aquele GP da Alemanha de 2010, né, que é super famoso, do Fernando Spencer Daniel, ali ele poderia ter vencido, por exemplo, né? Então a Ferrari tirou aquela vitória dele. E foi uma puta sacanagem, assim, porque além da própria ordem, ainda você tem, ele estava fazendo 1 ano quase de acidente, né? Então, assim, nem precisava, na real, fazer aquilo. Então, assim, aquela corrida ele poderia ter vencido, né? Aí a partir dos outros anos, assim, começou muito complicado, porque a gente teve um domínio muito grande da Red Bull na Fórmula 1, e a Ferrari, ela não conseguiu mais fazer carros tão competitivos quanto naquela temporada de 2019 e as temporadas anteriores. Então a Ferrari sempre estava
correndo atrás. Muitos dos resultados que a Ferrari conseguiu foi por conta do esforço mesmo, do talento do Fernando Alonso naquele momento, que estava toda a equipe voltada para ele e tudo mais. E aí, assim, ele não teve realmente, dentro da Ferrari, nenhuma mais chance. Mas, quando ele foi para a Williams, no primeiro ano de Williams, em 2014, foi muito... A Williams tinha um carro muito bom, né? Um carro que evoluiu muito bem ao longo daquela temporada, até no final eles estavam brigando quase, né? A gente lembra de Abu Dhabi e tudo mais. E o Felipe levou na pole position no GP da Áustria, né? Então aquele GP da Áustria poderia ter dado a vitória para ele. Bom, a vitória não veio, mas pode vir no futuro e a gente vai discutir isso nesse momento. A primeira pergunta que eu faço, você falou um pouco sobre a questão de empresas que patrocinam, como a Shell, que buscam, mas tem uma outra questão, pelo menos na minha visão, que são os outros caminhos que pilotos escolhem hoje. A gente vive falando, eu meio que estou inserido nesse mundo por cobrir a Stock Car, de como vários pilotos jovens enxergam a Stock como uma possibilidade. Eu lembro claramente, após o título, o bicampeonato do Daniel Serra na Stock, ele foi ao Paddock GP, a gente questionou ele sobre Fórmula e tal, ele falou, eu nem assisto Fórmula, não gosto, prefiro carros de turismo. Então acredito que outros pilotos pensem assim. Temos jovens, bastante jovens na base da Indy, né? Tem alguns brasileiros nas categorias menores da Indy, além, por exemplo, não vou falar do Tony por motivos óbvios, que já não é jovem, mas o Leist está lá, o Matheus Leist está lá. Existem outros caminhos. Turismo pelo mundo, assim, o que tem de brasileiro em categoria de turismo é uma enormidade. E eles aparecem, enxergam essas categorias como algo atrativo e se mudam para lá. Eles não têm mais desde criança, digamos assim, desde o kart, necessariamente o foco na Fórmula 1. Isso diminui a chance de criarmos, né, de surgir um piloto com talento para vencer na Fórmula 1. Isso também tira um pouco essa mudança de foco, por assim dizer? Eu concordo com isso, Noronha. Acho que tem muito a ver, mas é mais por conta da... Eu acho que assim, você está na Fórmula 1, a gente já viu muitos exemplos, você está na sua cara, a gente já viu alguns exemplos dos moleques lá, Marcos Coleta, e foi campeão da coletiva, enfim, vários nomes, porque a partir do momento que você percebe o quanto é difícil chegar à Fórmula 1, quanto você tem que ter, né, de grana, de apoio, o caminho é muito, muito árduo, né, depende de muita grana, depende de você ter mesmo esse apoio maior por trás para você chegar. E ao passo que, por exemplo, às vezes, uma categoria como a Sport ou outras categorias em termos de turismo, fora até do país, as coisas de GT, por exemplo, e tudo mais, Endurance, e o próprio Road com Indy, né, que é um programa da Indy mesmo para monoposto, são bem mais baratos, né, e te dão a possibilidade de vencer, né, te dão a possibilidade de ser campeão muito mais rápido do que acontece se você trilha esse caminho rumo à Fórmula 1. Eu acho que a Fórmula 1 é o norte de todo piloto, porque é o topo do automobilismo. Não tem nada que seja maior do que isso. Só que o caminho até lá não é tão fácil. E aí você encontra essas alternativas, como você falou, né? Então, a Stock Car, outras categorias de endurance, categorias de turismo, a própria Indy. Então, você tem verificações aí para também viver do esporte, né? Que é o mais importante. Por exemplo, o Felipe Nasser, hoje, ele está muito bem sucedido no endurance nos Estados Unidos, né? Está vencendo campeonatos, vencendo coisas importantes lá, muito bem, né? E não precisa tirar do bolso para pagar a vaga dele, como aconteceria se ele insistisse na Fórmula 1, né? Porque ele perdeu a vaga na Fórmula 1 especialmente por não ter grana para pagar a Sauber ou outra qualquer equipe naquele nível. Então, assim, o que vale mais, né? Então, certamente, essas ramificações, essas alternativas e tudo mais, reduzem bastante a chance de termos do país, né, do Brasil, ter pilotos vencedores da Fórmula 1, ou pelo menos que consigam chegar ao grid da Fórmula 1 nesse momento. Bom,
Pra encerrar, Evelyn, eu vou te jogar aos leões aqui rapidamente pra gente fazer uma brincadeira. Eu vou pedir alguma aposta sua, você aposta aí daqui 10 anos, sei lá, a gente cobra aqui no Padocast na edição 1400. Então, vamos lá. Algumas apostinhas. Primeiramente, quem quebra a seca de vitórias do Brasil na Fórmula 1? Ou assim, você pode responder, essa pessoa não nasceu, mas se você quiser citar um nome, por favor. Ó, eu vou apostar no Caio Collet. Vitória ou chegada à Fórmula 1? Ah, você falou vitória, né? Não, beleza, eu queria Primeira confirmar vitória. se era isso mesmo. Ah, primeira vitória, Noronha. Primeira vitória. Tá bom, eu gosto do Collet. O Collet é quietinho, mas é simpático. A segunda pergunta, então. Aliás, segunda e terceira já. Quando o Caio Collet chega à Fórmula 1 e quando ele vence na Fórmula 1? Será que demora? Ah, eu acho que ele chega na Fórmula 1 em 5 anos e vence mais 5. Mais 5 temporadas. Olha, então, segundo Evelyn, teremos mais 10 anos de seca aqui, hein? Senhores, aguentem, parem de falar que a audiência cai. Que a audiência está aumentando na Fórmula 1, inclusive. Qual equipe cai... Oi, fala, Evelyn. Não, eu queria fazer uma dúvida assim. Tipo, eu acho que a gente vai ter uma espera grande, assim. Eu acho que vai ser um hiato bem grande de vitórias e tudo mais. Eu sigo essa linha A também. mesma coisa que outros assim, outros países já viveram isso também, né? A Alemanha, a Itália, né? Vivem ainda. Então, assim, é meio cíclico, assim, não tem o que fazer. Sim, é cíclico, de fato. Por qual equipe Collet chega e por qual equipe Collet ganha? Renault. As duas. Eu acredito, cara. Então, você está apostando por tabela numa vitória da Renault. Eu acho que no dia que eles chutarem e seguir a Bitbull lá, eles vão começar a vencer. Vão começar a andar melhor e tudo mais. Eles vão fomentando essa equipe até a chegada do Caio Collet. Essa necessidade de tirar o Abiteboul de lá urge, é gigantesca. E por fim, a última aposta, Evelyn. Quem vence primeiro no GP do Brasil? Porque o pessoal gosta de vitória, mas gosta no Brasil, pro Galvão e a loucura. Aliás, vai ser a penúltima pergunta, eu já volto uma última pergunta que eu pensei agora. Mas quem vence no GP do Brasil? O próprio Collet consegue isso? Acho que sim, acho que já vai estar vivendo assim, uma espécie de auge assim, de muitas vitórias. Então agora sim a última. Galvão Bueno estará vivo para narrar a vitória de Collet na Fórmula 1? Vai estar vivo sim. Quer dizer, ele toma todo aquele negócio de vinho, né? Ele gosta assim, tipo longo da vida mesmo. Então assim, a gente pode esperar o Galvão eterno quase. Eu torço pra isso, sou muito fã de Galvão Bueno. Evelyn. E aliás, ele estava especialmente engraçado nessa última corrida da Fórmula 1 na Itália. Ele tá em grande fase. Na Fórmula 1 ele foi muito bem, na Stock foi ótimo também. Que a fase dele não acaba nunca, maravilhoso. Mas enfim, Evelyn, obrigado. Muito obrigado pela participação. Encerramos nosso papo sobre Fórmula 1. Espero que você volte logo, como todos os nossos repórteres queridos do GP. Obrigadão. Joia, obrigada a você, Noronha, obrigada a mim e a todos que sempre ouvem o nosso programa. Um beijo. Valeu, Evelyn. E a mim, vou te jogar nessa também. Quem vence? Rubens Barrichello. Eu sou do... Felipe Massa. Não. Não sei. Tá, Rubens Barrichello. Vence na Stock. Não, faça uma pós na Fórmula 1, sério, que eu... Chuta o nome. O próximo brasileiro a vencer. Eu sou do time... Pupo Moreno. Não, eu sou do time não nasceu ainda. Não nasceu... Obrigado, eu achei que a Evelyn ia nessa, ela gosta do Colo, é bom. Mas eu acho que não nasceu ainda, eu acho que a seca tá longe de acabar. Viu? Mas é importante citar que eu não tenho qualquer informação sobre os pilotos antes da entrada, pelo menos na GP2, né? Não sou parâmetro. A GP2, inclusive, nem se chama GP2 mais, o que não se chama prova GP2. esse ponto de alguma maneira. Como é que chama? F2, apenas F2. F2? Acabou a GP2. F2 é que o Hubert, semana retrasada, acabou falecendo. E a mim, obrigado, meu jovem. Obrigado. Até a próxima semana que vem. Obrigado, Noronha, e obrigado, Vitor Martins. Não. Sobe a vinheta, eu não quero esse nome mais aqui. Adeus, pessoal. Valeu.